5 passos para criar desenhos e pinturas a partir de outras formas de arte. Muito bem, você pode fazer isso, sabia? Você, às vezes, é uma pessoa que, por algum motivo, está sem inspiração. Vamos supor que seja isso. Espera aí que isso aqui. Já dei um spoiler, vamos com calma. Sem inspiração. Está sem inspiração para fazer algum desenho, está querendo, mas não tem inspiração, vamos dizer assim, né? E está sem clareza sobre a temática, né? Qual temática vou desenhar ou pintar? Você está na dúvida, né? Isso pode acontecer, com muita frequência acontece, e eu justamente estou aqui para te dar uma ideia, né? Você pode criar desenhos e pinturas a partir de outras formas de arte. Como assim outras formas de arte? Significa isso, né? Bom, outras formas de arte eu quero dizer que são, por exemplo, música, por exemplo, poesia, né? Você pode usar imagens de teatro como referência para você se inspirar, o cinema. Por quê? Porque essas formas, elas vão suscitar em você emoções. Sim, elas vão trazer emoções. E emoção, na verdade, nada mais é do que emoção. Ou seja, moção é mover. E é um prefixo, significa para fora. Então você mover para fora de você mesmo algum sentimento, né? Você ouve aquela música, lembra de um namorado, lembra de um romance, ou até de com saudade de uma pessoa que já se foi. Tudo isso suscita emoção. Poesias, por exemplo, né? Uma poesia que alguém fez, ou que você fez, e você se lembra do que aconteceu, papapá, tá? E assim sucessivamente. Cinema, filme, cada filme que a gente assistiu, às vezes a gente lembra de um momento da nossa vida. Isso é muito comum. Então, você não tem inspiração para um determinado momento, você está querendo desenhar, está querendo pintar, e não sabe o que vai fazer. Minha sugestão, vou te dar esse espaço, tá? Vou começar agora aqui. Te dei essa introdução de porquê que às vezes é uma boa você usar isso, e vou te dar os passos para você realizar, né? Então vamos botar aqui passo 1, né? O passo número 1 é o passo inicial, obviamente, né? E que diz aquilo que é importantíssimo, que é criar sem copiar. Veja, você vai ver uma imagem de teatro, por exemplo, você não vai copiar aquela imagem. Isso não é você criar, isso é copiar. Você está copiando, você não está criando. Você está criando, você não está copiando. Criar e copiar não ficam na mesma linha, a não ser quando é para dizer que criar sem copiar. Quem cria não copia, quem copia não cria. Ponto. Dito isto, posto isso, vamos para a segundo passo. Deixa eu botar aqui. Passo 2. Se você está criando, você tem que escolher uma coisa que você vai criar por afinidade. Ou seja, você vai escolher, não é qualquer coisa. Você vai buscar algo que você goste. Por exemplo, tem um filme que eu adoro muito, chamado. Aliás, é um filme que eu estou para usar isso como referência para mim, chamado Dersu Uzala, do Akira Kurosawa, diretor japonês, né? Belíssimo filme que eu vi na infância, levado por meu pai. Meu pai falou: vamos ver esse filme, que é um filme muito bonito, filme preto e branco, história de uma grande amizade. Olha só a emoção que tem nisso aí.
só de pensar eu já me emociono, sinceramente. Eu fico porque aí lembra da coisa da amizade, dos amigos que a gente tem, os amigos que a gente tem saudade, que até já se foram, acontece. Lembra do meu pai, lembra da meu pai me levando lá em Copacabana, numa sala de cinema que não existe mais, lá perto do Leme. Quem conhece o Rio de Janeiro, Copacabana sabe, é uma sala bem pequenininha. Me lembro da gente assistindo, e eu emocionado, criança, sei lá, 10 anos, 12 anos, emocionadíssimo, vendo Dersusa lá. Então, o filme, por exemplo, você vê, suscita muitas emoções, move sentimentos. Emocionar, mover sentimentos. Então, escolha por afinidade. É muito importante isso. Uma coisa também que eu sugiro, que é o passo 3, eu sugiro que você é, não ilustre a obra. Mas você não deve ilustrar. Quando eu falo ilustrar, eu estou querendo dizer que você não deve ser literal com a obra. Você não precisa pegar o trabalho e então o capitão, que era amigo do Dersu, correu pelo muro. Aí você faz literalmente uma coisa dele, o capitão correndo pelo muro, gritando: Dersu, não. Não basta, não é por aí, não é uma ilustração literal, sabe? Não é uma coisa de você reduzir os sentidos daquilo ali. Não, deixa uma coisa simbólica, deixa uma coisa conotativa. Não seja literal, denotativa. Ah, é aquela cena que assim, assim, assim que acontece. Não, seja mais aberto, porque isso traz mais significados, mais sentimentos. Né? Então, eu sugiro que você não deva, que você não ilustre, que você sinta a obra, sinta o trabalho. No caso, eu estou dando o exemplo do Dersu, mas poderia ser outra coisa. Inclusive, eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Passo um exemplo diferente. 4. Então, sinta a obra que você escolher como uma fonte de inspiração. Vou botar aqui, ó. Inspiração. É uma fonte de inspiração. É um lugar que te vai movimentar a emoção, movimentar os sentimentos pela emoção, e você, a partir daí, você vai pegar isso aí e vai criar a partir dessa matéria. E você vai transmitir para o seu desenho, transmitir para a sua pintura esse sentimento, que é o 5º passo. Passo 5. Transmita para o trabalho. O quê? O sentimento que você mexeu, que você moveu. O sentimento. Esses são os 5 passos. E eu poderia até colocar aqui, para que a gente tivesse uma ideia de como é que isso aí funciona. Olha só, eu fiz um desenho, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu estou fazendo um desenho, né? E esse desenho, ele está feito a partir, que eu vou pausar aqui rapidamente, a partir de uma ideia. Qual foi essa ideia? Foi essa ideia aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar o desenho, vou mostrar a ideia. Um poema do Ariano Suassuna, chamado A Infância. Olha que coisa linda esse poema. É um soneto, né? Quatro versos, 3 versos. A formação é de soneto. Sem lei nem rei, me vi arremessado, bem menino, a um planalto pedregoso. Cambaleando, cego, ao sol do acaso, vi o mundo rugir, tigre maldoso. O cantar do sertão, rifle apontado, vinha malhar seu corpo furioso. Era o canto demente, sufocado, rugido nos caminhos sem repouso. E veio o sonho, e foi despedaçado. E veio o sangue, o marco iluminado.
a luta extraviado e a minha grei. Tudo apontava ao sol. Fiquei embaixo, na cadeia que estive, e em que me acho, a sonhar e a cantar, sem lei nem rei. Lindíssimo, não? Ah, mas qual é a lógica disso? Não importa. O que importa é o sentimento. Os sonetos do Ariano Suassuna, deixa eu botar aqui que é do Ariano, né? Porque senão depois parece que eu não dei o crédito. E mais que merecido. Ariano Suassuna, quem não conhece tem que pesquisar e conhecer, que é um grande escritor. Veja, esse soneto do Ariano, a infância, refere à infância dele, ele está falando da infância dele, né? E a infância dele, a gente, quer dizer, eu sei, não sei se vocês sabem, foi uma infância muito difícil, muito dolorida, ele perdeu o pai, assassinado, enfim, tem uma história, quem quiser pode procurar. E eu peguei isso daí e não saí desenhando um rifle apontado, não saí desenhando um tigre maldoso, né? Eu peguei essa ideia da infância, do sertão, do Ariano lá pequenininho, sem o pai, uma certa tristeza, uma certa melancolia e uma certa gana de vida, busca de uma justiça que veio pela arte, no caso. E aí eu criei esse trabalho, que eu vou botar aqui, para vocês verem só, terem a ideia de como isso foi feito. Eu vou pulando só para ir mostrando. Olhando para a poesia do Ariano, Sem Lei nem Rei, eu fui me recordando de alguns momentos que eu tive com o Ariano. Eu também sou músico e toquei num grupo que tocava no palco junto com o Ariano, dando uma aula de espetáculo. E me lembrava das histórias de Ariano, dele contando, do sertão, né? E fui criando com o pastel livremente, sem me preocupar, deixando o sentimento que brotou quando eu li a poesia, vou ir pulando aos poucos, tá? E tomando conta de mim. E com isso, eu criei uma paisagem e remeti um pouco à Pedra do Reino, que é um romance que ele fala sobre duas pedras, onde várias ações ocorreram, e me veio a ideia das estrelas, da noite, uma noite sertaneja, que é uma coisa que me toca muito, e aos poucos fui compondo um trabalho numa noite estrelada de lua cheia, misteriosa, né? E assim surgiu esse pequeno pastel, totalmente inspirado nessa história, nesse poema de Ariano Suassuna, nesse soneto, e aplicando literalmente, passo a passo, os 5 passos que eu falei agora. Criar sem copiar, escolha por afinidade, não ilustração, não foi literal, né? A obra sendo sentida como uma inspiração, né? A ideia da obra sendo e transmitido para o papel. Com isso, eu tenho um trabalho que não é um trabalho literal, né? Ariano Suassuna, literalmente, não, mas é um trabalho autoral, né? É uma criação. Se eu, porventura, tivesse sem nenhuma ideia, eu poderia fazer dessa forma que foi feita aí. Tá? Espero que tenha dado para entender qual é a intenção quando a gente faz um trabalho assim.